Rapaz querido, que bom nós estarmos aqui. Nosso programa, a nossa escola dominical. Nós chegamos à lição de número 11 da nossa revista. Os personagens do Antigo Testamento, gente como a gente. E hoje nós temos o privilégio de estudar um pouquinho sobre a vida de Elias, considerado e chamado o profeta do fogo. Esse é o subtítulo da nossa lição. Isso porque o fogo, ele acompanha Elias constantemente ao longo do seu ministério em várias ocasiões. Ele também é conhecido como profeta foragido, porque ele foi muito perseguido pela religião apóstata de Israel, que era patrocinado pelo próprio Estado, vejam só. E nosso personagem Elias, ele é um personagem sui generis na Bíblia. Há muitos princípios preciosos para a gente aprender com esse personagem, com Elias. Eu convido você, nós temos a nossa revista, estamos estudando os personagens, também temos anunciado o nosso material para adolescentes, numa linguagem específica para essa faixa etária. Às vezes alguém pode até achar interessante, mas é necessário, os adolescentes eles têm uma linguagem própria, e a gente teve essa preocupação, os mesmos personagens, a mesma lição, porém numa linguagem adaptada para a faixa etária dos adolescentes. Adquira para a sua igreja, adquira para os seus familiares, para seus filhos, incentive uma classe de adolescentes. A gente tem visto que algumas igrejas, às vezes, não temos classe de adolescentes, mas não é porque não tem adolescentes. Às vezes, por ter poucos, a gente acha que é melhor esperar crescer. Mas eu sugiro que você faça diferente. Inicie uma classe com os adolescentes, mesmo com 2 alunos, mesmo que com 1 aluno, e essa classe vai crescer, eu tenho certeza. Então vamos lá, lição de número 11, Elias, o nosso personagem de hoje, Elias, o profeta do fogo. Esse profeta, Elias, ele tem algumas peculiaridades que eu gostaria de mencionar no início. Uma delas é que a gente não sabe praticamente nada sobre Elias até o momento em que ele inicia o seu ministério. Ele foi um dos profetas mais emblemáticos do Velho Testamento. Aliás, um tipo de líder do Antigo Testamento que muito nos inspira, de um modo geral, são os profetas. Os profetas. Nós estudaremos nosso personagem, Elias, e nós vamos dividir o nosso estudo, como a gente tem feito, primeiro vendo um pouquinho da pessoa, no caso aqui Elias, vendo depois o seu ministério e um pouco da sua época, que tem tudo a ver, não dá para isolar ninguém do contexto onde ele está vivendo, e depois a gente tentará fazer uma aplicação assim, um pouco mais pessoal. O que Elias tem para nos dizer? Elias foi perfeito? Não, não foi. Houve momentos que Elias teve receio. Houve momentos que Elias, inclusive, achou que ele era o único profeta que havia sobrado. E Deus disse para ele, não, eu nunca fico sem testemunha, Elias. Ainda tem 7.000, menos um pouco, Elias. E a gente aprende muito tanto com os acertos como com os erros desses personagens. E eu imagino que melhor do que aprender com os nossos erros é a gente aprender com os erros dos outros. Isso pode nos poupar de muita tristeza e de muitas dores. Eu convido você para a gente poder estar vendo esse personagem, cujo nome significa Jeová é Deus. Esse é o significado do nome Elias. E ainda como introdução, gostaria de ler uma parte do nosso material, do nosso livro de apoio, que fala sobre algumas divisões que nós temos no ministério de Elias. Se você tem o material, essa parte está na página 152, algumas divisões assim bem genéricas sobre o ministério de Elias, depois a gente vai com mais detalhes. Pode ser dividida o seu ministério
que foi muito impactante, muito. Elias é um dos profetas mais mencionados, inclusive no Novo Testamento. O Velho Testamento termina com uma menção a Elias, o último versículo do Velho Testamento. E olha que curioso, o Novo Testamento inicia também com Elias inserido. Seu ministério se divide em 6 grandes episódios. Primeiro, o aviso acerca de uma seca iminente, com o posterior isolamento do profeta. A luta no Monte Carmelo, onde ele é uma luta épica, ele enfrenta os profetas de Baal, né, e os profetas de Azera. A fuga dele para Horebe. O 4º episódio é o que envolve a questão de Nabote, do rei Acabe, e o súdito, e o desejo de Acabe de tomar posse do que não lhe pertencia, e essa coragem de Elias em confrontar o rei no seu erro. Como precisamos de gente, de profetas em nosso tempo. O 5º episódio importante da vida de Elias é a sua profecia sobre Acasias. Ele profetiza para o rei, que inclusive o rei estava com seus dias contados, muita ousadia do profeta. E por fim, o episódio importantíssimo da sua trasladação para o céu. Elias junto com Enoque, são os 2 únicos homens que não morrem. Olha a importância desse homem para a gente poder estudar e quanta graça de Deus foi derramada sobre ele. Permaneça aí, a gente volta daqui a pouco detalhando esse nosso personagem de hoje, Elias, o profeta do fogo. Deus te abençoe, eu te espero aqui, a gente volta já já.